Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Que derrota preocupante, né? Sofre o Tricolor jogando na Arena Fonte Nova com quase 30 mil pessoas, né? O Bahia que vinha de 3 resultados negativos, né? Diante de um Vasco onde o primeiro tempo foi muito abaixo. O Rogério Ceni resolveu, né, ouvir um pouco mais o seu torcedor e mudar o esquema tático hoje, tirando o Everaldo e o Cauli e o Tassiano e optando pelo Ademir e o Lúcio. E confesso, torcedor, que para os primeiros 40 minutos a equipe do Bahia teve uma intensidade muito grande, né? Jogou para cima, jogou marcando pressão a equipe do São Paulo e criou algumas boas oportunidades ainda no primeiro tempo. Uma cabeçada do Juba, um chute de fora da área, mas o que fez a diferença no dia de hoje foi realmente o comportamento dos goleiros. Enquanto o Rafael, o goleiro do São Paulo, foi fundamental tanto no primeiro como no segundo tempo, passando confiança, fazendo defesas difíceis, né, numa falta batida pelo Lúcio, na cabeçada, como eu falei, do Juba. No segundo tempo, uma outra cabeçada do Gabriel Xavier, ele faz uma excelente defesa, uma defesa muito difícil. Em contrapartida, o Marcos Felipe, né, que é um cara que eu sempre questionei muito a qualidade do Marcos Felipe. Acho que para esse projeto do City precisava um goleiro com um pouco mais, né, de experiência, com um pouco mais de competência. E eu acho que o Marcos Felipe, que já falhou no jogo do Vasco da Gama, voltou a falhar e falhar muito feio, né, numa saída de bola aos 40 minutos do primeiro tempo, onde o São Paulo foi completamente dominado pelo Tricolor. O Marcos Felipe tenta sair com rapidez e acerta o pé do Luiz Gustavo e acaba dando a possibilidade do São Paulo terminar o primeiro tempo com um placar na frente, né, fazendo 1-0. Segundo tempo, obviamente, que o São Paulo sabe conduzir, tem jogadores muito experientes, né? É aquele time que joga e deixa jogar. Começou jogando com 4 atacantes. Isso deu a possibilidade do Bahia ter muito espaço no primeiro tempo, mas já no segundo tempo não, né? O Bahia começou com muita dificuldade e a partir das alterações que o Rogério Ceni fez, obviamente que ele sai do esquema tático e deixa um pouco mais bagunçado o esquema do Bahia, mas a verdade é que o Bahia criou algumas boas oportunidades, né? Teve, como eu falei, essa cabeçada do Gabriel Xavier, que poderia ter feito gol. Depois teve uma bola com o Everaldo de cabeça, que foi uma possibilidade muito grande. Depois outra bola cruzada pelo Arias, onde o Everton Ribeiro chega um pouco atrasado. Teve uma cabeçada do Lúcio também. Então o segundo tempo foram várias oportunidades que o Bahia criou, mas não teve a competência necessária para conseguir diminuir o marcador. E aí, 2 erros individuais, né, tanto do Arias, que tinha a posse da bola, perdeu. Depois a dividida do Canu com o Luciano, a bola sobra para o Wellington Rato, fazendo 2-0, e aí sim dando muito mais tranquilidade para o São Paulo, que soube administrar esse resultado, né? São Paulo é um time de jogadores muito experientes, que sabem tocar a bola. O Luiz Gustavo foi, para mim, depois do Rafael, o grande nome do jogo, porque cadenciou na hora que tinha que cadenciar, deu velocidade quando tinha que dar, teve muita liberdade, a verdade é essa. E o Bahia naquele esquema do ataque contra a defesa, né? Dando muita liberdade, mas ao mesmo tempo acelerando o jogo quando tinha as possibilidades. Fez um péssimo jogo? Claro que não. Como eu falei aí, eu narrei algumas boas chances que o Bahia criou. Infelizmente não teve a competência necessária para converter em gols as chances que teve. E aí num contra-ataque, né, já no finalzinho, naquele desespero onde o Bahia vai com tudo para frente, o Wellington Rato fica no mano a mano com o Canu, temporiza, tem a sabedoria, a inteligência para esperar o Lucas chegar, se aproximar, rola para trás e o Lucas acerta uma paulada cruzada, dando números finais. É esse jogo que a gente não consegue culpar ou achar um ou outro culpado. A verdade é que o Rogério ouviu o torcedor, mudou o esquema tático, deu oportunidade para o Lúcio e o Ademir, que fizeram um bom primeiro tempo, é verdade, criaram algumas possibilidades, mas eu acho que os erros individuais, principalmente o primeiro gol, foram fatais para que o Tricolor não tivesse força necessária para conseguir um empate e decepcionar os quase 30 mil pessoas. Dá a possibilidade do São Paulo escapar na competição, na tabela de classificação, fica preso ali, com 4 jogos sem vitória, sem conseguir ganhar. Então, um momento muito preocupante que vive o Tricolor. Obviamente que, se nós analisarmos aquilo que o Bahia criou de possibilidade de fazer gols,
foram boas possibilidades, a verdade é essa, mas alguns erros individuais, né? Primeiro lá o Marcos Felipe, no segundo tempo o Arias e o Canu no mesmo lance tem 2 erros, e o terceiro gol muito mais mérito do São Paulo, né? Mas no desespero do Bahia, acaba liquidando a fatura, conseguindo 3 pontos importantíssimos para o Tricolor, e como eu falei, segurando o Bahia numa tabela onde já a gente vê escapar essa possibilidade de Libertadores. Uma pena, né? Uma pena porque, como eu falei, não foi um jogo ruim do Bahia. O Bahia criou possibilidades, o Bahia teve boas oportunidades para se fazer gols. Infelizmente não teve a competência necessária para que conseguisse um resultado melhor. Torcedor muito triste, muito chateado, né, vaiando muito o Marcos Felipe. Isso traz uma insegurança para o atual momento do clube, mas eu acho que é a hora do Rogério, né, mostrar toda a sua capacidade, mostrar o porquê ele já tem uma experiência grande como treinador, tentar unir o time, agregar para esse final de temporada, para que o Bahia não seja, né, o saco de pancadas nesse final, porque parece que está chegando um momento muito preocupante, onde precisa se agir. Talvez a diretoria, a comissão técnica precisam se unir para encontrar uma forma de devolver a confiança para esses jogadores, que certamente estão muito preocupados com o atual momento, para que essa reta final não seja muito decepcionante por uma expectativa criada lá no início do campeonato, onde dava possibilidade do Bahia brigar pela Libertadores. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black de hoje. Aproveita, gostou do vídeo, espalha pra galera, deixa seu like, ativa a notificação, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.